Bom dia a todos. Eu sou Sérgio Gonçalves, superintendente de desenvolvimento do estado de Rondônia. Um privilégio poder estar aqui participando do Amazônia Mais 21. Estamos falando aqui direto de Brasília, do estúdio da CNI, e temos o tema Acelerando Negócios na Amazônia. Eu vou estar mediando esse painel e com ênfase em novos negócios inovadores e modelos sustentáveis para a nossa região. A gente sabe que a Amazônia é um Brasil dentro do Brasil. Temos muitos desafios na nossa região e estamos aqui, é um privilégio poder discutir e participar desse momento. Nós temos convidados de instituições que já atuam na região, entendem bem da região, instituições que fazem a diferença na região norte, e nós temos os seus representantes, que são o senhor Leonardo Letelier, que está aqui no estúdio comigo. Bem-vindo, Leonardo. Bom dia, obrigado. E temos também online, o senhor Leonardo, o Beto Veríssimo. Bom dia, Beto. Que é o diretor de programa do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. O senhor Mariano Colini Senamo, que é o diretor de novos negócios da IDESAN. Bom dia, Mariano. Bom dia. E também o senhor Daniel Contrucci, diretor da Climate Venturi. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. Agora eu gostaria que cada participante pudesse se apresentar. Eu já gostaria de pedir para o senhor Leonardo pudesse se apresentar para o nosso público e em seguida a gente passa para os próximos convidados. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado aos organizadores. É uma honra estar aqui falando de Amazônia, uma região tão importante para a gente, para todo mundo, literalmente para todo o mundo. Bom dia, Daniel, Beto e Mariano. Prazer estar com vocês aí remotamente. Bom, eu sou o CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem. A gente é uma organização sem fins lucrativos que mobiliza capital para impacto socioambiental positivo. A gente faz isso de diversas formas, mas eu queria falar rapidinho, destacar 3 coisas que a gente tem feito na Amazônia, porque eu acho que elas contribuem mais aqui para o debate, e dar espaço também para os outros convidados e a gente poder fazer um debate bacana. Então, a gente fez há alguns anos um estudo sobre investimento de impacto na Amazônia. Para quem não está familiarizado com esse termo, investimento de impacto é aquele investimento feito com o objetivo de você ter um impacto social e ambiental positivo e retorno financeiro. Então, ele tenta aliar essas duas características. Então, o que a gente fez foi pegar esse conceito, que é um conceito que está crescendo no mundo todo, e pensar que tipo de adaptações, cuidados, insights diferentes ele tem que ter para ele ser mais aplicável e ter mais chance de sucesso na Amazônia. Tá? Então, tem algumas coisas interessantes nesse estudo, está disponível no nosso site, depois a gente pode falar mais em detalhe. A gente também gerencia um programa de desenvolvimento territorial no Médio Juruá. Tá? Esse é um programa que ele é cofinanciado pelo USAID, que é o braço de cooperação do governo americano, Coca-Cola e Natura, que já foi mencionado, inclusive, nesse painel, nesse evento, desculpa. E ele tem como objetivo, ele é um programa guarda-chuva que tem 13 projetos embaixo dele, com o objetivo de aumentar o IPS da região. O IPS é um índice de progresso social, que é um índice que busca, como o nome diz, medir o progresso social. Uma alternativa ao IDH é uma forma de tentar olhar o desenvolvimento. Ele foi criado principalmente para países, mas depois adaptado para regiões, olhar esse desenvolvimento com um olhar mais amplo e não só econômico, que eu acho que faz todo sentido num país como o Brasil, numa região como a Amazônia. E, mais recentemente, a gente promoveu uma rodada de empréstimo coletivo para negócios da Amazônia. Esse projeto, ou essa rodada de empréstimo coletivo, ela foi feita dentro do âmbito da PPA, que é uma aliança, é o Parceiros pela Amazônia, da qual o IDESAN é um dos fundadores e foi gestor aí por muito tempo de vários grupos de trabalho. Então, obrigado, Mariano. E funciona da seguinte forma. Normalmente, esses investimentos de impacto que eu mencionei antes, eles são mais complexos do que investimentos tradicionais, onde você compra ações de um fundo, aperta um botão e está resolvido. Você tem várias outras dimensões para abordar. Com isso, ele acaba sendo, ou ele acabou sendo historicamente aliado a investimentos de maior volume, ou seja, mais dinheiro por empresa, e também, por conseguinte, com gente que tem mais dinheiro. Então, pessoas normais
que não são grandes investidores, não são investidores profissionais qualificados, ficavam um pouco de fora disso. Então, a Citaui, que já vinha fazendo investimento de impacto, é um dos pioneiros nessa temática, o país já fez mais de 55 transações, a gente pegou o nosso conhecimento e falou, vamos colocar isso à disposição dos investidores de varejo. Então, a partir de R$1.000, as pessoas podem investir via plataforma, né, chama empréstimo coletivo.net, via essa plataforma em negócios de impacto social. E aí a gente promoveu uma rodada especificamente focada na Amazônia, também com apoio do IDESAN. E então essas pessoas se apoiam em todo o processo que a Citaui conhece bastante bem de busca dos negócios, avaliação, do diligence e fazer o empréstimo, digamos assim, amarrar todas essas pontas para pegar carona nisso e eles poderem, então, fazer esse investimento com menor risco. E aí a gente faz o acompanhamento durante 2 anos, que é mais ou menos a vida do empréstimo. Então, falei aqui por alto, acho que demorei mais do que eu gostaria, das coisas que a gente faz na Amazônia, a gente faz várias outras coisas, mas eu acho que isso é o que agrega mais aqui para a nossa conversa. Obrigado, Leonardo. Senhor Beto Veríssimo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, ecólogo, tenho pós-graduação em ecologia florestal, trabalho na Amazônia há mais de 3 décadas, ajudei a criar algumas iniciativas e instituições, uma delas o Amazon, do qual eu sou cofundador. Recentemente, ajudei na criação do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. E a minha leitura geral, né, nesse tema é que essa agenda de empreendedorismo, que é recente na Amazônia, ela está em franca expansão. Então, é muito bom esse debate aqui. A gente vai, com certeza, poder aprender um com o outro. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor Beto. Senhor Mariano Colini, por favor. Obrigado, bom dia, Luciano, bom dia, Léo, Daniel e Beto. Muito feliz de estar aqui nesse debate com vocês. Acho que temos visões muito complementares sobre esse grande desafio que é promover o desenvolvimento socioeconômico na região amazônica aliado à conservação de florestas. Eu sou engenheiro florestal, sou cofundador do IDESAN. O IDESAN é uma organização não governamental amazonense, com muito orgulho, mas atuamos também em outros estados da Amazônia brasileira. Eu acho que também atuamos em diversas frentes. A nossa missão é encontrar soluções para conciliar a conservação da natureza, a redução de desigualdades e a promoção do desenvolvimento socioeconômico na região. Mas tenho aqui também um outro chapéu, eu coordeno o programa de aceleração de negócios de impacto da plataforma Parceiros pela Amazônia, como o Léo mencionou. A PPA é uma rede de instituições e organizações que acredita no maior protagonismo do setor privado para a construção dessas soluções que todos nós já citamos, que são necessárias para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E hoje é a maior aceleradora de negócios de impacto na região norte do Brasil. Nos últimos 2 anos, nós aceleramos 30 startups, investimos em 12 delas, volume total de quase R$6 milhões. O que não é muito, como o Beto mencionou, é um ecossistema que está nascendo, um ecossistema que precisa crescer muito, crescer rápido e com foco e qualidade. De mensagens iniciais que eu tenho para dizer é isso. Novamente, um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço ao CNI pelo convite e pela organização desse debate. Obrigado, Mariano. Senhor Daniel Contrucci. Seu áudio, Daniel. Obrigado, Sérgio. Contrucci, tá certo. Italiano. Eu estou basicamente desde 2006 trabalhando com a Amazônia. Minha primeira relação foi através do turismo sustentável. Eu trabalhei um tempo no projeto Bagagem, depois fundei a Oca Tours, que foi uma das primeiras operadoras de turismo sustentável, e a gente trabalhava com vários estados na Amazônia, em parceria sempre com ONGs locais, levando grupos para conhecer as comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, em diferentes lugares. Me apaixonei demais pela Amazônia.
E agora, mais recentemente, 3 anos atrás, cofundei a Climate Ventures, que é uma organização que tem como objetivo impulsionar uma economia mais regenerativa, uma economia de baixo carbono no Brasil. Então, na Climate Ventures, a gente começou analisando, né, os setores que são os setores que mais contribuem hoje para a emergência climática, né, para a crise climática. Então, a gente hoje no Brasil, diferente de outros países no hemisfério norte, o nosso grande problema acaba sendo as florestas e uso do solo, o desmatamento, que gera muitas emissões de carbono e gases de efeito estufa, aliado também à expansão da atividade agropecuária, né, que juntos representam aproximadamente 3/4 das emissões de carbono no Brasil. Então, movidos por isso, a Amazônia se torna uma agenda prioritária para nós, e 2 anos atrás a gente começou uma parceria também com o IDESAN e PPA para realizar um laboratório de inovação em logística e comercialização para empreendedores da sociobiodiversidade na Amazônia. Então, essa experiência é a experiência que a gente tem mergulhado aí nos últimos tempos, que olha um pouco para, se a gente está falando de desenvolver negócios na Amazônia, né, no topo do iceberg, esses negócios que já estão aí no radar de alguma forma, tanto do Centro de Empreendedorismo da Amazônia como do PPA, esses negócios que já têm produtos com alto valor agregado e que estão buscando escoar sua produção, a gente juntou um grupo de aproximadamente 40, 50 organizações para conseguir destravar desafios logísticos, né, e desafios de comercialização para facilitar a chegada desses produtos até o mercado consumidor. Então, isso é um pouco da experiência recente. Eu acredito que, né, num grupo aí de organizações que já tem um histórico e tem um peso muito grande, né, liderando uma transformação positiva e essa agenda de negócios sustentáveis na Amazônia, né, como o Mariano, como o Beto Veríssimo e também o Léo, o que a gente tem para agregar e o convite que a gente faz é, de fato, como a gente consegue olhar para impacto coletivo, para uma ação coletiva de múltiplas organizações envolvendo o setor privado, poder público e também o terceiro setor, para, de fato, conseguir gerar condições favoráveis para o desenvolvimento de uma bioeconomia sustentável e baseada na floresta em pé. Acho que é aí que está um pouco o nosso foco de atenção para essa conversa. Obrigado, Daniel. Antes da gente iniciar nosso debate, dentro de tanta riqueza, né, da experiência de cada um dos nossos painelistas, também deixar registrado, né, a participação do governo do Estado de Rondônia nesse evento, como patrocinador, e um grande apoiador da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, né, bem como do próprio evento Amazônia Mais 21. E é um privilégio poder estar aqui e contar com tanta experiência, né, dos senhores, dentro do tema da Amazônia, e o nosso tema Acelerando Negócios, né, dentro da região. A gente sabe que são inúmeros os desafios, né, já foi falado pelos senhores sobre logística, né, a questão da cadeia produtiva. A gente tem também o índice de desenvolvimento humano, que a gente sabe que a Amazônia, tradicionalmente, historicamente, ele está bem abaixo do que pede, né, os indicadores de desenvolvimento sustentável, né, e olhando para isso, né, como é que a gente pode progredir para a melhoria, né, da qualidade de vida, né, desse Brasil, dentro do Brasil, que é uma região enorme, né, com inúmeros desafios, né, dentre eles, por exemplo, a questão logística, né, como melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que vivem na Amazônia, né? E eu queria começar, né, poderia começar com a sua visão, Mariano. Podemos sim, vai ser um prazer. Bem, eu gostaria de colocar primeiro uma questão importante, acho que já foi discutida nos painéis anteriores, que é a magnitude da nossa região, a magnitude da Amazônia. Rondônia, um estado impressionante em diversos aspectos, mas que é completamente diferente, por exemplo, de Amapá, do estado do Amapá, ou de Roraima. E por isso, toda vez que quando se fala de buscar soluções para promover o desenvolvimento regional, seja para conservar florestas, seja para reduzir desigualdades, seja para desenvolver comunidades, não existe bala de prata. Acho que é importante nós termos sempre uma humildade e uma noção
de que vai ser necessário um pacote de medidas, um pacote de projetos com diferentes abordagens. E portanto, é muito importante se ter essa visão plural do todo e de como as iniciativas devem se complementar. Nesse sentido, eu acredito muito nos empreendedores, né? Acho que o tema desse painel está diretamente ligado à aceleração de negócios, aceleração de empreendedores e desenvolvimento de negócios inovadores. E, nesse sentido, é uma peça que sempre faltou, acredito eu, na promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Acho que o papel do governo, o papel da academia, dos institutos de pesquisa, das organizações do terceiro setor, como as nossas que estão aqui, vai continuar sendo muito importante. Mas, se nós não dermos um jeito de atrair uma nova geração de empreendedores dispostos a fazer, por exemplo, acho que Rondônia é um excelente caso, a fazer o que fizeram empreendedores que nos anos 70 praticamente colonizaram o estado de Rondônia. Hoje você vai para o interior do estado de Rondônia, é impressionante a quantidade de riqueza que você verifica em muitos municípios. Infelizmente, esse desenvolvimento veio às custas da derrubada de grandes extensões de floresta. Foi o modelo que se propôs naquela época, não adianta julgar criticamente o passado. O que nós precisamos fazer, como é que fazemos para atrair uma nova geração de empreendedores que promoveram o desenvolvimento no estado de Rondônia, promoveram o desenvolvimento, por exemplo, baseado no agronegócio no estado do Mato Grosso, mas que venha com uma outra visão, uma visão mais atualizada em relação aos desafios que nós temos para o futuro. Ou seja, o problema das mudanças climáticas ele é real e imediato. Não é mais nós imaginarmos mais 10 ou 20 anos com taxas de desmatamento como a que estamos passando agora. Então, nesse sentido, eu acredito muito que, além do trabalho das organizações que eu já citei antes, é necessário nós atrairmos empreendedores que venham com a mesma ambição que tiveram aqueles que prosperaram, por exemplo, na cadeia da pecuária, na cadeia da produção de soja, mas que prosperem na cadeia de manejo florestal sustentável, com produtos extrativistas, com serviços ambientais, com turismo, com inovação, desenvolvimento de fármacos. Então, existe uma gama de riquezas que poderiam ser melhores exploradas, mas que não estão sendo, acredito eu, por uma série de desafios, né? Logística, recursos humanos, financiamento, acesso a capital. Então, desenvolver um negócio na Amazônia não é fácil. Enfrentar tudo que é tipo de desafio em termos de irregularidade setorial, dificuldade de obtenção de licenças, dificuldade de obtenção de insumos. Então, em muitas regiões remotas da Amazônia, para desenvolver um negócio, você paga mais caro para adquirir qualquer tipo de insumo que vai ser necessário para a sua linha produtiva, e você acaba pagando mais caro também para vender, ou seja, para enfrentar a longa logística de acesso a mercados consumidores, como o sul, e sudeste e centro-oeste do Brasil. É muito difícil competir com produtos que estão mais próximos do mercado consumidor. Então, eu acredito que essa nova geração de empreendedores tem que estar vindo muito disposta a superar todos esses desafios e com um propósito a mais, ou seja, fazer tudo isso e ainda dar conta de conservar as nossas florestas, de gerar renda para as comunidades que vivem no interior, para que elas não se engajem com o desmatamento cada vez mais, porque sem gerar renda, sem melhorar a qualidade de vida dos 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, vai ser impossível pensar num futuro de conservação para a Amazônia. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, olhar para o desenvolvimento da Amazônia através de empreendedores com uma visão ambiciosa, com uma visão de longo prazo, compatível, tenho dito isso, compatível com a visão de longo prazo que levou o Brasil, por exemplo, a criar a Embrapa, que nos tornou referência em produtividade no agronegócio, que criou a indústria de produção de açúcar e etanol, que nos tornou referência na produção de combustíveis, ou, por que não, que criou o ITA, que gerou a Embraer, que é referência internacional na indústria aeronáutica. Eu acho que a visão de futuro para a Amazônia passa por realmente um aumento no nível de ambição para uma nova geração de empreendedores e negócios que encontrem esse novo modelo para o desenvolvimento econômico regional. Obrigado, Mariano.
Interessante você colocar o exemplo do interior do estado de Rondônia, né, que é uma região já muito próspera. Desde a década de 70 teve aí um boom, né, da migração da região sudeste para o nosso estado. Mas é interessante também a gente pensar que muito do desenvolvimento vai passar também pela educação empreendedora, né? No nosso estado, a gente tem debatido muito a importância dos jovens, né? Que é o que você falou, então, que estão chegando agora no mercado, essa nova geração empreendedora que estão trabalhando com seus pais ou estão no mercado de trabalho, mas que, de certa forma, esse desenvolvimento passa também pela qualificação profissional cada vez melhor, né, que é um grande desafio também na região, dos nossos jovens, para que eles possam, em vez de pensar em se deslocar para outras regiões, que eles possam empreender ali, né, nas suas localidades. Então, eu queria convidar também o senhor Daniel Contrucci, pudesse também compartilhar a sua visão conosco. Claro, muito obrigado. Eu, né, estou totalmente alinhado com essa visão do Mariano e acredito que, além, né, de atrair novos empreendedores e capacitar, né, os jovens, e aí acho que existe um trabalho, né, nessa gênese do empreendedorismo, né? Então, como eu comentei, o que a gente está olhando hoje para os negócios que já estão maduros para receber investimentos através do programa de aceleração do PPA, é só uma pontinha de um iceberg, e essa pontinha é muito pequena. A gente quer engordar e crescer muito essa massa crítica de empreendedores. Então, eu acredito que iniciativas como o próprio Amazônia Up, né, liderada aí pelo Centro de Empreendedorismo, entre outras, né, que podem ter conexão com universidades, sejam fundamentais também para que a gente coloque no imaginário, né, do jovem da região toda da Amazônia Legal, a possibilidade de empreender e conseguir gerar valor a partir dos ativos de uma floresta em pé e conservada. Então, para isso, né, eu acredito que queria só trazer atenção para a importância, né, de organizações ligadas, né, como a própria CNI, ligadas a uma série de empresas que conseguem fazer investimentos em projetos estruturais, e outros também braços do governo do estado, o SEBRAE, na importância, né, de capacitar esses jovens e trazer essa ambição, né? Hoje em dia, acho que tem uma comparação para o bem e para o mal, né? Quando a gente fala de criar um grande Vale do Silício da biodiversidade, né? A gente tem que lembrar que o Vale do Silício também acabou gerando uma concentração de riquezas e de renda e uma concentração de poder muito grande junto com todo o que a gente conhece, né, da revolução tecnológica que a gente viveu. Então, como a gente consegue fazer isso na Amazônia de uma forma mais inclusiva e descentralizada, né? Como a gente consegue trazer uma ambição de trazer tecnologias novas, de conseguir, de fato, criar novas indústrias que podem mexer e, quem sabe, liderar o PIB do Brasil, né, daqui a 10 anos, baseados em uma economia que distribui justiça social. Então, eu acredito que a gente, quando fala em acelerar negócios hoje e de impacto na Amazônia, a gente precisa olhar não só para os negócios que já existem, mas para como a gente vai fomentar, criar políticas públicas e programas que vão ajudar a criar essa nova geração de empreendedores que o Mariano está comentando. Acho que é por aí que eu gostaria de trazer minha contribuição nesse momento. Obrigado, Daniel. E eu passo a palavra para o Leonardo, que está aqui no estúdio conosco. Maravilha, obrigado. Eu vou fazer eco ao Daniel e ao Mariano, mas eu queria ressaltar alguns pontos, né? Uma coisa que o Mariano falou, que eu sempre falo também, não tem bala de prata. Isso está ligado a uma questão de expectativa. A gente trabalha muito com os investidores e o investidor no Brasil, historicamente, esteve acostumado a altos retornos com baixo risco e alta liquidez, coisa que na equação econômica normalmente não existe. Você abre mão de um por conta de outro, né? Então, você abre mão, você tem que correr mais risco para ter mais retorno, ou você abre mão de liquidez para ter um retorno maior. E a gente, por conta do histórico de taxas de juros elevados, tinha essa situação sui generis. E isso torna a nossa missão ainda mais difícil de trazer capital para a Amazônia, porque, por tudo que a gente falou, as coisas na Amazônia são mais longe, mais caro e demoram mais. E tudo é mais, né? E demoram bem mais. Então, o que a gente está falando, o Daniel está falando, temos que criar um iceberg,
a visão, que eu achei muito bacana, né, do Mariano, precisamos de uma visão ambiciosa de longo prazo. A gente está falando de longo prazo, né? Não vai resolver nada no ano que vem ou daqui a 3 anos. Claro que se a gente não começar agora, a gente também não chega lá, né? Vai demorar ainda mais. Então, trazer essa ambição, visão de longo prazo com expectativas financeiras alinhadas com isso, eu acho que tem mais chance de sucesso do que a gente tentar replicar um modelo, entre aspas, normal ou histórico do Brasil, ou mesmo do Vale do Silício. Eu acho que a gente tem que ter essa tropicalização da tropicalização, digamos assim. Um outro ponto que eu acho que a história, a nossa experiência com a plataforma de empréstimo coletivo mostrou, é que tem muita gente que quer o sucesso da Amazônia, no Brasil e fora. E isso é um grande ativo que a gente tem. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha feito uma rodada de negócios genéricos, né? Não tinha um tema específico na plataforma. Ela demorou mais ou menos 50 dias para fechar. A gente abriu uma rodada da Amazônia, demorou 24 horas. Ou seja, em 24 horas a gente levantou, acho que era 1,5 milhão, entre 1 milhão e 1,5 milhão, já não lembro agora do número certinho, mas focado em negócio da Amazônia que mantém a floresta em pé. Tá? Isso é reflexo que a gente tem pessoas que são consumidores, investidores, doadores também, mas nesse caso era mais investidores, que têm um alinhamento com o sucesso na Amazônia. Eu acho que a gente pode alavancar isso em tudo que todos os planos que a gente chegar a desenhar, né? E para finalizar, acho que não dá para fingir que dá para fazer tudo isso e o governo ficar ao lado. Acho que o governo tem um papel importante. Quem gosta muito do setor privado fala, não, o mais importante para o governo não atrapalhar. Acho que não atrapalhar é bom, mas dá para fazer mais do que isso. De criar estruturas, não precisa... me preocupa sempre que quando a gente pensa em governo, que o primeiro passo das pessoas não, então eu quero um benefício fiscal. Acho que essa discussão até é válida, mas ela definitivamente não é a primeira. Tem tantas outras coisas que o governo pode e deve fazer. Então, respeito pela lei, né? Ter leis claras, diminuir burocracia. Tudo isso vai ajudar todo mundo, inclusive o que a gente está falando em termos de empreendedorismo, que são normalmente situações onde estamos... não é matando um leão por dia, 3, né? Porque tem o investidor de um lado, o produto do outro, o cliente do outro, o governo. Então, vamos tentar ajudar nessa esteira, facilitando a vida de todo mundo. E depois podemos discutir benefício fiscal, mas eu diria, não começaria a conversa por aí. Verdade, Leonardo. Tem muito que o governo possa fazer, e além de que a gente fala muito isso lá em Rondônia, né? Se o governo não atrapalhar, está ajudando muito, né? Mas realmente vai muito além disso, né? Como você falou, a questão do marco legal, o governo poder criar um ambiente, de fato, onde há fluidez de todo esse processo do desenvolvimento. Então, agora eu passo a palavra também para o senhor Beto, para fazer as suas considerações. Eu gostaria de fazer três considerações iniciais. A primeira, para fazer uma caricatura, talvez, do momento que a gente está vivendo na Amazônia. E a gente está vivendo duas maneiras de geração de riqueza na Amazônia. Uma antiga, mas ainda presente, na ideia de que o desenvolvimento da Amazônia está atrelado ao desmatamento, ao avanço da fronteira. Os resultados mostram que a Amazônia não está melhor com esse modelo. Só para você ter uma ideia, na década de 40, o estado do Pará era o 7º PIB per capita do Brasil. 2012, o Pará era o 21º PIB per capita. Na década de 40, o Pará era um estado extrativista. Agora é um estado com agropecuária, com mineração, com logística e tal. Então, o modelo baseado na expansão da fronteira, no desmatamento, não melhorou, em geral, as condições da Amazônia. Nós estamos com PIB per capita, geralmente metade do PIB per capita brasileiro. A gente teria que crescer nessa década 5% a 7% a mais do que o Brasil para chegar em 2030 com o PIB per capita próximo do Brasil. Então, a segunda discussão é o nosso conceito de produção ainda está muito ligado ao conceito do século XX. O conceito de produção está mudando.
serviços ambientais que a floresta presta é uma produção. A questão é como é que a gente quantifica, precifica e comercializa esses serviços. A biodiversidade, até recentemente, toda a economia se movimentava na simplificação. Então, eu não queria biodiversidade. Na verdade, eu queria um ou outro produto domesticado na escala de produção. A quarta revolução industrial mexe com tudo isso. Então, regiões com desenvolvimento tardio, como é a Amazônia, ela tem a oportunidade de dar um pulo no seu desenvolvimento. Porque esse pulo depende de dois fatores agora que abriram para a gente, abriram uma janela de oportunidade. Uma é que a biodiversidade, que é o nosso ativo ambiental, mas que não se transformava em ativo econômico, pode virar um grande ativo econômico. O empreendedorismo é chave nisso. E o segundo, os serviços ambientais, o conceito de produção mudou. E nós temos recursos naturais superlativos que nos posicionam na próxima década, nessa que a gente está vivendo e nas outras, aí sim, a correr atrás, na corrida do desenvolvimento, nós estamos atrás. É como se uma corrida de Fórmula 1, a gente não saiu do boxe ainda, já deram 3 voltas na nossa frente. Nós só vamos conseguir alcançar se a gente conseguir entrar no track correto do século XXI. Então, eu acho que a gente está fazendo um estudo sobre qual é a participação dos produtos agroflorestais e não madeireiros da Amazônia no mercado global. Então, esse mercado global fica entre 50 e 60 bilhões de dólares. Então, isso inclui castanhas, óleos, resinas, peixe, né, produtos da agrofloresta, cacau, pimenta do reino e tal. Nós estamos competindo com países que têm os mesmos problemas que nós estamos aqui, tá? Etiópia tem problema de logística, tem problema de governo, baixo capital social, tudo isso, governos instáveis. Birmânia, Laos, Vietnã, né, Burundi, Malaui, Peru, não tem nenhum país aqui com cara de Suíça. E você sabe qual é a participação do Brasil, da Amazônia brasileira nesse mercado? 0,7. Então, tem algo que explica, além das nossas lamentações de que a nossa logística é difícil, de que a burocracia é complicada, de que os governos são ineficientes, de que nós temos instituições suficientes. Bom, nós temos na Amazônia brasileira muito mais organizações e universidades do que temos na Bacia do Congo. Como é que explica que a gente está atrás? Então, eu acho que tem algumas questões também que remetem a... Tá, aí eu fecho o meu comentário. Eu acho que tem um elemento... Todas as iniciativas aqui nossas, que são fantásticas do ponto de vista da inovação, elas são uma gota no oceano do que precisa mudar. O poder nosso de mudar, de alavanca, não é o poder de cada um de nós aqui. Né? Citaway, Climate Venture, Centro de Empreendedorismo e Desan, PPA, todas essas coisas são fantásticas. E a gente está mostrando o caminho, mas nós somos pequenos. O que movimenta, a máquina que movimenta a Amazônia é muito maior. Então, o poder, um dos papéis que a gente pode cumprir, além desse que já foi muito bem explicado por vocês, é o papel de fazer uma mudança de pensamento, um mindset na visão com que a gente olha a Amazônia como um lugar de dificuldade para fazer negócio e, de repente, a gente vira essa lente para um lugar onde tem enormes oportunidades. Mas vai ter que ser outra forma de fazer. Outra forma de pensar a floresta, outra forma de nos organizar do ponto de vista institucional. Então, eu acho ótimo que a CNI, o Estado de Rondônia, esteja provocando essa conversa. Rondônia é um estado com grande capacidade empreendedora, que foi empreendedora na visão de uma outra época. Nós temos que aproveitar esse espírito empreendedor que está em Rondônia para os novos tempos, né? E por aí isso se aplica no resto da Amazônia. Então, é minha consideração inicial. Obrigado, Beto. E avançando na nossa conversa, vou aproveitar essa metáfora, Beto, que você colocou aí da corrida de Fórmula 1, que todo mundo já está na terceira volta e, de alguma forma, a Amazônia ficou parada no box, né? E aí é o ponto que a gente chega agora, a gente tem toda a grandiosidade, todas as dificuldades que foram colocadas aqui até agora. Como é que a gente acelera esse processo, né? Que é o nosso tema, né? Como acelerar os negócios dentro da Amazônia. Né? O Mariano colocou agora há pouco, né, que teve um projeto que acelerou mais de 30 startups, né, na região que ele está. O Daniel colocou a questão do aumento da necessidade de aumentar a massa crítica de empreendedores.
mas nós estamos parados no box e o mundo já está na terceira volta, né? Como que a gente pode acelerar e avançar mais rapidamente, né, na questão de geração de riqueza para a região, e aí a gente explorar um pouco mais, talvez aproveitar essa sua última fala, Beto, e avançar um pouco, aí eu já possa passar a palavra para você mesmo, né, que poderia ser o primeiro, continuar as suas considerações. Como que a gente poderia acelerar todo esse processo, né? Você falou em 0,7%, né, de participação no mercado, né, do ponto de vista de produção da Amazônia. Como é que a gente pode avançar e acelerar tudo isso, Beto, no seu ponto de vista? O Brasil tem uma participação do PIB mundial de menos de 1%. Né? Infelizmente, a gente está caindo nessa proporção. Tem 0,9% PIB. Capacidade fiscal nossa muito limitada. E, portanto, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a Amazônia é como o mundo vê a Amazônia hoje. O mundo vê a Amazônia como um local onde falta ordem, lei, respeito às regras, né? Você tem um estado de desmatamento e de queimadas e de ilegalidades que é muito ruim para a Amazônia. Ele inibe investimento, associa a marca da Amazônia à ideia de que qualquer produto na Amazônia esteja origem ilegal ou predatória. Então, temos uma narrativa que não vai mudar enquanto os fatos não mudarem. Portanto, um dos primeiros desafios nossos é resolver o dilema da Amazônia. Com desmatamento ilegal, atividades predatórias, a Amazônia não vai conseguir sair do box. Talvez saia e aí o pneu fura, vai ter que voltar de novo. Tá? Então, aí é uma questão que está muito além da nossa conversa aqui, mas é bom a gente lembrar que isso impacta enormemente, tá? Porque isso vai inibir. Você está falando, por exemplo, carbono, mercado para plantar florestas ou pagar serviços ambientais, não tem lugar melhor do mundo do que a Amazônia. Você tem mais florestas em pé e você tem as melhores condições para fazer fotossíntese, para capturar carbono que está na atmosfera e transformar em biomassa. E ganhar dinheiro com isso, gerar emprego. Emprego para a gente que está plantando, para que está colhendo a muda, para os agrônomos que estão saindo da universidade montar empresas tem uma proliferação de mercado de serviços, etc. Para o governo de Rondônia arrecadar mais tributos, para a gente... Ok, mas como é que a gente vai fazer isso se as regras e a percepção de informalidade e ilegalidade está presente? As pessoas querem comprar carbono, mas querem comprar um carbono com segurança jurídica. Quer comprar um carbono no lugar que vai ter uma invasão, o cara vai invadir a área, e aí a regra do jogo não se estabelece. Então, para a gente sair do box com um carro afinado e continuar nessa corrida e mais à frente ficar na pole position, a gente tem que resolver um problema de saída. O mundo não quer desmatamento, o mundo não quer produtos ilegais, o mundo quer sustentabilidade. Gostando ou não desse tema, quem está na Amazônia ou entra nessa tendência e diz: nós vamos ser provedores de produtos, serviços. Serviços é bem amplo, tá? Um dos serviços mais incríveis que tem no mundo hoje, que nós falamos tudo na casa de bilhões, é a observação de pássaros, pesca esportiva. Gera muito. Por que a Costa Rica absorve isso e a gente não? A Costa Rica construiu uma imagem que corresponde à realidade de um país arrumado, que cuida bem da natureza, né? Então, eu acho que um elemento fundamental vai ser a gente conseguir sair desse dilema de que eu acho o seguinte: na Amazônia a gente não precisa desmatar mais, já desmatou suficientemente. Então, vamos aproveitar as áreas já desmatadas para consolidar essa fronteira e vamos mandar sinais claros de que o investimento, a prosperidade, o empreendedorismo são chaves para manter a floresta em pé. A gente não vai manter a floresta em pé com pobreza, a gente vai manter a floresta em pé com desenvolvimento, com qualidade. Agora, para isso, nós vamos precisar dos investidores, a maior parte deles, que tem grana mesmo, estão fora, precisa do mercado, esse mercado comprador, principalmente está fora, portanto, aquela questão do 0,7 é o tamanho do mercado. Se a gente multiplicar por 10 na ordem de grandeza e ficar com 7% do mercado de produtos não madeireiros, a gente vai fazer uma mudança extraordinária. Mas eu acho que esse tema da ilegalidade, da informalidade, está como areia movediça, nos prendendo, impossibilitando de a gente fazer os avanços maiores. Então, a gente precisa resolver isso. Todas as organizações aqui estão desenvolvendo tecnologias sociais capazes de dar escala.
de fazer essas coisas avançarem quando as condições de mercado e políticas forem favoráveis. Elas não são favoráveis ainda, as políticas, mas podem ficar favoráveis. E as de mercado, os sinais são muito claros. Sinais do mercado, dos investidores, dos compradores, é que querem sim investir na Amazônia, bens e serviços, mas querem investir com a floresta em pé e com o uso das áreas abertas de forma correta. Então, eu acho que para sair do box, entrar na corrida, a gente tem que ter claramente a estratégia da competição definida de saída. Legal, muito bom. Beto, passar também para a sua visão, Leonardo. Como acelerar esse processo para a gente recuperar aí essas 3 voltas que nós estamos atrás? Vou pegar carona na fala do Beto. Enquanto ele falava, isso me lembrou uma situação que a gente viu, que a gente falou, bom, isso aqui é uma crise e temos que gerenciar, então, como uma crise. Então, a primeira coisa que você faz é reconhece o problema. Reconhece abertamente o problema. É um pouco do que ele está falando, olha, temos que começar dizendo qual é o ponto de partida. Tá? Então, primeiro ponto. Segundo, você comunica sua intenção. Fala assim, olha, esse aqui é o ponto de partida. Estamos desmatando tanto, estamos queimando tanto, todos os indicadores que você imaginar, pode ser feito para a região, pode ser feito para o seu estado, e fala, olha, isso aqui é o que a gente quer resolver. E comunica e resolve. Então, não trabalha só na mensagem. A mensagem, ela tem que refletir a realidade. Não adianta a gente começar dizendo, não, aqui não tem problema, porque aí não vai resolver mesmo. Então, a gestão de crise muda a chave quando você já começa falando, sim, temos problema. Temos problema, esse aqui é o ponto de partida, esse é o ponto de chegada, e isso aqui é tudo que eu estou fazendo para melhorar. E a cada X tempo, no nosso caso era toda semana, no caso da Amazônia, certamente não... Toda semana é muito frequente, mas a cada trimestre, alguma coisa assim, você está mostrando como seus indicadores avançam. E isso gera primeiro, isso gera mais confiança de quem está do outro lado. Né? Então, acerta o marco legal, comunica o ponto de partida, comunica o ponto de chegada, e vai estar todo mundo acompanhando o que você está fazendo. Então, também deixa de ter uma expectativa de que vai resolver tudo da noite para o dia, porque não vai. Né? A Amazônia é grande. Como o Mariano falou, são várias Amazônias, né? Cada estado tem realidades totalmente diferentes uma do outro. E, conforme você vai avançando nisso, isso cria um círculo, cria um círculo virtuoso. Né? Então, você vai trazendo mais e mais pessoas para essa agenda. É o que todo mundo tenta fazer com o índice de transparência, tenta fazer com aquele índice de facilidade de fazer negócios no mundo. Nada mais é do que você colocar uma métrica e ir perseguindo ela. No nosso caso, a gente tem um passo antes de fazer, que temos que, primeiro, todo mundo concordar que a gente está nesse problema e qual que é o ponto de partida. Legal, muito bom. Daniel? Muito bom. Eu acho que as reflexões, né, trazidas pelo Beto e pelo Léo trazem um pano de fundo que, se a gente não olhar e reconhecer, fica impossível, de fato, de competir nessa corrida. Né? Eu acho que, para mim, um dos pontos de atenção, então, levando em consideração que a lei está sendo cumprida, que reconhecemos o problema e que estamos dispostos a nos alinhar a uma visão de futuro, né, alinhada a essa Amazônia do século XXI, o que eu acredito que também precisa acontecer é um alinhamento de visões. Então, esse ponto de partida, esse marco zero citado pelo Léo, ele precisa também considerar qual é essa bioeconomia sustentável que a gente está querendo promover, quais são os valores dessa bioeconomia, como a gente consegue, né, garantir que existe um alinhamento e uma espécie de pacto intersetorial ao redor dessa visão comum. Eu acredito que é muito importante que isso seja estabelecido nos próximos anos, né? Então, liderado aí por um grupo de organizações, mas, de fato, acho que um paralelo àquele movimento que aconteceu quando os Estados Unidos anunciou que ia sair do Acordo de Paris e, de repente, veio um movimento do We Are Still In, né? Nós ainda estamos dentro, que acabou reunindo mais de metade do PIB do país no setor privado, grandes empresas, governos, que
falaram, não, nós estamos seguindo esse compromisso. Então, eu acredito que esse movimento coletivo de múltiplas organizações, e aí o papel de liderança de uma CNI, né, dos governos aqui presentes, pode ser muito importante também nisso, de falar, olha, é nessa direção que nós estamos rumando, esses são os tipos de negócios e cadeias prioritárias, são esses os valores e princípios baseados nos quais a gente gostaria de construir essa nova economia para a Amazônia. Isso precisa estar, de alguma forma, acordado. A partir desse lugar, né, surge uma pluralidade mesmo. A gente não pode, né, construindo também em cima dessa de não existe bala de prata, uma pluralidade de mercados, né, de serviços. Né, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns grupos de observadores de pássaros na Amazônia, então faço as palavras do Beto a minha, né, um potencial gigantesco que o turismo da região tem, né, assim como o mercado de pagamento por serviços ambientais, né, além de todos os mercados de alimentação, bebida, cosméticos, fármacos, etc. Então, acredito que a partir dessa visão e valores comuns, de uma teoria de mudança para um desenvolvimento sustentável da Amazônia, a gente consegue também enxergar o papel de cada uma das organizações, né, e buscar, então, métricas comuns, uma agenda comum, né, ou pelo menos encontrar parceiros que têm sinergias de agenda para caminhar juntos e aí começar a mexer ponteiro, né, ao alavancar alguns desses setores prioritários dessa economia que a gente está querendo construir. Então, acredito que um pouco por aí também que talvez esse movimento de organizações poderia se alinhar, né, nesse pacto, nessa visão coletiva nos próximos anos, para que a gente consiga, então, ter um norte bem claro e orientar as agendas de múltiplas organizações, investidores, indústrias que estão dispostos também a chegar e investir na região. Obrigado, Daniel. Infelizmente, nosso tempo voou, né? O papo é tão bom que o tempo realmente passou muito rápido. Antes de fazer a última pergunta, eu queria também ouvir a opinião do Mariano. Ok, vou ser bem sucinto. Eu adorei a corrida que o Beto colocou. Ele, com toda a sabedoria e visão sistêmica da região, sempre provoca discussões interessantes. E eu vou seguir nessa linha. É o seguinte, acho que a primeira coisa que nós precisamos, não podemos aceitar, assim, é inadmissível, que o Brasil fique atrás dessa corrida. Vamos ser sinceros, o Brasil não vai ser competitivo na área industrial. Sim, temos uma indústria importante, vai continuar sendo relevante, mas não vamos competir com a China. Também não vamos competir em tecnologia com o Vale do Silício, na Califórnia. Eu me acho muito difícil nós competirmos com uma política forte de educação, como implementou a Índia, pelo menos no curto e médio prazo. Agora, na economia de conhecimento da natureza, na conservação da floresta, na produção, isso é inadmissível que o Brasil fique para trás. É simplesmente inaceitável. Temos a maior floresta tropical do mundo. A região da Amazônia Legal responde por 60% do território brasileiro. E, de novo, existe uma grande oportunidade. Existe uma geração que está vindo consciente da importância da floresta amazônica para o mundo. Do ponto de vista econômico, não estou falando com uma vocação ambientalista, uma visão romântica. Assim, nós precisamos entender que não é interessante para o Brasil, atualmente, quando o desmatamento cresce. Basta ver os boicotes que estão sendo propostos com a cadeia da carne na Europa, os pronunciamentos muito fortes que fizeram o presidente da França, Emmanuel Macron, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, de que não vão avançar com um acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo comercial importante para todos os setores. A Amazônia é a que menos está presente nesse acordo, só que está bloqueando o avanço, porque o Brasil não está honrando com compromissos que assumiu quando assinou o Acordo de Paris de reduzir as emissões de carbono, que são ruins para o mundo inteiro, vai nos levar para uma rota de colapso. Então, ninguém vai aceitar que isso seja feito por nenhum país. Não é birra com o Brasil. Se fosse o Peru, se fosse a Argentina, se fosse a Colômbia, as sanções iriam vir de toda forma. E não é uma questão ideológica. A sociedade não tolera mais. Os cientistas já mandaram sinais inequívocos de que não existe um futuro para a humanidade daqui a 20, 30, 40 anos, se nós seguirmos nessa rota. Então, para a gente entender que não é bom para o Brasil quando o desmatamento aumenta, e nós vamos aprender isso pelo bem ou pelo mal.
Pelo mal, é nessa linha do boicote, e todas as empresas brasileiras já perceberam isso, as grandes empresas, né? Os 3 grandes bancos, Itaú, Bradesco e Santander, mandaram uma carta para o governo federal falando que não é bom para o negócio deles com o aumento do desmatamento na Amazônia. Grandes empresas fizeram o mesmo caminho. Agora, pelo bem, que acho que é a parte mais interessante, como é que a gente acelera esse processo para o nosso bem, para o bem do desenvolvimento socioeconômico da região, é uma rota muito interessante. E o Léo já deu um bom exemplo, a rapidez com que a plataforma de empréstimo coletivo conseguiu levantar investidores só por ser direcionada para negócios que estão solucionando problemas sociais e ambientais na Amazônia. Então, tem um interesse para isso. Eu acho que o que nós deveríamos estar olhando para acelerar esse processo é como é que nós estancamos a fuga de investidores, porque é isso. Recentemente também um grupo de gestores de investimentos que possuem em seu portfólio mais de 2 trilhões de reais, de dólares, na verdade, 2 trilhões de dólares, falando, nós vamos tirar nossos investimentos do Brasil porque não é um destino que está alinhado com os valores dos nossos investidores. Eu participei recentemente de um painel muito interessante sobre futurologia, um evento que falava sobre o futuro dos investimentos no mundo. E aí teve um especialista que colocou uma análise muito interessante. Ele colocou que para a geração Y e Z, essa geração de adolescentes que tem hoje 15 anos, daqui a 20 anos, quando eles estiverem com 30, 35 anos, vai ser tão constrangedor para uma pessoa não saber para onde vai os seus investimentos, quando ele bota na poupança, no fundo multimercado, em qualquer gestora de investimentos, vai ser tão constrangedor não saber aonde está sendo aplicado o seu dinheiro. Ou pior, saber conscientemente que está investindo em uma empresa, em um negócio que faz mal para a natureza, seja uma indústria do petróleo, seja lá o que for, quanto hoje é para nós jogar lixo na rua. Então vai ser uma coisa constrangedora. O mundo não caminha para isso. A consciência está aumentando de uma forma tão rápida, e assim, 20 anos passa assim, basta ver como é que era o mundo 20 anos atrás, que o mundo vai caminhar para uma atração enorme de investimentos para negócios que forneçam soluções baseadas na natureza. E aí, de novo, o Brasil é um líder nato nessa área. Nós não podemos ficar para trás, nós não podemos aceitar ficar para trás. Então, eu gosto de falar de Rondônia, porque realmente, talvez o estado que o maior exemplo de empreendedorismo na Amazônia brasileira é Rondônia, né? Quando atraiu. Hoje você vai. Caiu. Acho que o Mariano deve voltar. Enquanto ele retorna, o nosso tempo está bem avançado. E se o Mariano voltar, a gente deu a palavra para ele novamente. Enquanto ele retorna, eu gostaria de convidar, né, os nossos painelistas para poder fazer as considerações finais. O nosso papo, um papo tão gostoso, tão profundo e realmente passa muito rápido. O Leonardo, para suas considerações finais e para a gente poder fechar esse painel. Mais do que nada, agradecer. Acho que o debate só começou. Essa é uma questão fundamental para o Brasil, fundamental para o mundo, como a gente estava discutindo. E acho que a gente tem que ter mais vozes nesse debate, né? Então, a gente tem que ter mais gente do setor privado, mais gente da academia, para construir essa agenda comum e a gente poder ter essa rota que a gente quer seguir, porque acho que a ambição, o futuro, como está sendo falado, ele está muito claro para onde a gente está indo. Né? O que impede a gente de criar esse plano, eu acho que é essa falta de coordenação e algumas pessoas que estão querendo negar a realidade. Mas acho que tem jeito, dá para avançar. Legal, Leonardo. Mariano, você caiu e retornou. Está nos ouvindo? Eu convidei... legal. Eu aproveitei em função do tempo, Mariano, a gente caminhar para as considerações finais. E aí você poderia continuar a desenvolver seu raciocínio o mais breve possível e aproveitar e fazer suas considerações para a gente fechar esse painel. Não, eu passo a bola aqui, eu só iria concluir dizendo que nós temos uma grande oportunidade nas mãos e cada um tem que fazer sua parte. Acho que os governos têm que promover um pipeline de investimento em desenvolvimento e inovação, especialmente nós precisamos investir em educação empreendedora, desenvolvimento e inovação, esse é o papel dos governos, mas com muito mais ambição nessa área
de negócios de impacto, de agrofloresta, de exploração sustentável da natureza. Acho que é papel dos investidores que eles consigam também aceitar um pouco mais risco e se adequar às oportunidades que nós temos da região. É papel do terceiro setor continuar inovando, continuar trabalhando na base, e é papel dos empreendedores arriscarem. A mensagem que eu deixo não se acanhem, porque existem bons negócios, como eu disse, já temos um portfólio com 12 startups que estão crescendo muito bem, e sem dúvida, já estão atraindo, dessas 12, eu esqueci de mencionar que 3 delas já estão em negociação avançada com fundos de investimento, tipo Series A, que seria de startups da tecnologia, já estão entrando no pipeline. Então, nossa meta é cada vez mais alavancar o crescimento dessas empresas. Existem boas oportunidades, temos que ousar. Obrigado, Mariano. Daniel? Bom, vou ser breve também. Eu queria chamar a atenção só para um ponto que talvez ficou um pouco negligenciado, que é valorizar também o trabalho. Eu acho que a gente precisa acabar com uma imagem de que as ONGs estão contra o modelo, estão promovendo a conservação e estão contra o modelo de desenvolvimento. Eu queria citar alguns exemplos de ONGs que vêm realizando trabalhos na Amazônia nos últimos 20, 30 anos e que foram fundamentais para desenvolver cadeias de valor baseadas nos saberes tradicionais dos povos da floresta, e que essas cadeias de valor têm um enorme potencial de uma escala horizontal, de serem modelos para que cooperativas se estruturem e para gerar um modelo de desenvolvimento e também fornecimento de matérias-primas fundamentais para que todo esse ecossistema de negócios possa florescer. Então, eu queria trazer um pouco esse ponto de atenção e dizer que entre as várias pontes que precisam acontecer, essa ponte que valoriza o saber tradicional e o modo de vida que as ONGs vêm realizando nos últimos anos, junto com esse mercado de startups e de desenvolvimento de negócios, é importantíssimo. Então, eu acredito que o volume de capital que vai ser atraído de uma forma ou de outra, se a gente conseguir dar essa segurança jurídica, cumprindo as leis, acredito que o potencial é de atrair um volume de capital muito grande para a Amazônia nos próximos anos, precisa fluir também para fortalecer o trabalho de várias dessas organizações sem fins lucrativos que vêm desenvolvendo as cadeias de valor da Amazônia. E inserir essas cadeias dentro das principais indústrias aí e trazendo tecnologia, trazendo capacitação. Então, trazer atenção para esse ponto, que eu acho fundamental, e valorizar esse trabalho que vem sendo feito aí por pioneiros nos últimos 20, 30 anos. Obrigado, Daniel. Beto? Bom, eu gostaria de talvez acrescentar 2 elementos aqui. Um é inspirado na boa experiência do Brasil com a Embrapa. Nos anos 70, o Brasil era um país em que importava alimentos, A gente estava numa crise de segurança alimentar. Não tinha uma agricultura tropical desenvolvida. E o Brasil teve uma visão correta de preparar isso que a gente está colhendo hoje, uma transformação grande. O Brasil se tornou uma potência de produção alimentar, pelo menos na área de grãos, em função daquele investimento que foi feito lá atrás, que permitiu o avanço, por exemplo, do cultivo dos grãos para o cerrado, para as regiões mais secas e também até mesmo para as regiões mais úmidas do Brasil. Nós temos agora uma agenda similar. A gente precisa preparar a Amazônia naquilo que foi Vale, não vai ser o Vale do Silício, ser o Vale dos serviços ambientais, o Vale da biodiversidade, da agrofloresta, o Vale da natureza. O que nos torna estratégicos no mundo são os nossos ativos ambientais. Até então, esses ativos a gente não conseguia traduzi-los para renda, emprego e desenvolvimento. Essa oportunidade aparece agora. Ela aparece porque tem várias mudanças tectônicas no mundo, mudanças profundas, que nós que estamos no boxe, da corrida do desenvolvimento, observando o que está acontecendo na corrida, a gente vai saber com que tipo de pneu a gente vai entrar na corrida, que tipo de motor a gente vai estar na corrida e qual é a nossa estratégia. E a nossa estratégia passa por essas experiências que já foram acumuladas no uso dos recursos naturais da Amazônia, na forma como a gente se organiza produtivamente e nas possibilidades de inovação tecnológica. Embora a gente não tenha realmente condições de competir na industrialização à la China, Estados Unidos, eu concordo,
Mas na quarta revolução industrial, a gente pode ter uma agroindústria ligada à floresta. A gente pode estar produzindo cacau, transformando em chocolate de alto valor. A gente pode estar produzindo cogumelo. Afinal, a Amazônia é o paraíso dos cogumelos, que é a proteína do futuro. A lista, eu vou parar aqui para não tomar muito tempo, a lista é uma tabela de Excel, né, com mais de 150 mil linhas de produtos. Sabe? É isso que a gente está falando. É um universo de possibilidades que vai requerer tecnologia, conhecimento, visão estratégica. Essas organizações que estão aqui, elas estão, vamos dizer, iluminando um pouco para onde as coisas estão indo, né? Mas a gente vai precisar realmente mover o país. O país precisa se mover nessa direção. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Beto. E a gente chega ao final do nosso painel, um tema tão importante, né? Acelerando o negócio para a Amazônia, com os painelistas com tanta experiência. Eu fico com um gosto aí de quero mais e gostaria de continuar esse bate-papo, mas a gente precisa encerrar. Agradecer ao Leonardo, CEO da Citaui, por estar aqui conosco, ao Beto Veríssimo, o diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, o Mariano Colini, é o diretor de novos negócios da IDESAN, e o Daniel Contrucci, diretor da Climate Venture. Mais uma vez, obrigado a todos, para você que nos assiste. Até breve. Um abraço a todos. Obrigado.